Vamos lá para mais uma edição do Resumo da Semana. São 4 destaques nessa edição e mais 2 chamadas para conteúdos que publicamos em nosso site. Roda a vinheta. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, mais conhecida como Selic, na casa dos 2%. A reunião foi realizada na quarta-feira dessa semana e, depois de 9 cortes consecutivos que levaram a Selic ao menor patamar da história, desde que existe o sistema de metas inflacionárias em 99, dessa vez o Copom optou por manter a taxa de juros no patamar que já estava. E assim como fez na reunião anterior, o Copom sinalizou que o espaço remanescente para novos incentivos monetários é pequeno, portanto, novos ajustes devem ser residuais. O comitê pontuou que, apesar de um momento mais favorável para as economias emergentes, ainda há uma grande incerteza sobre essa evolução, sobre o avanço desse cenário diante da redução dos estímulos governamentais. No Brasil, abre aspas, a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima da usual, sobretudo para o período a partir do final do ano. Isso porque, depois de dezembro, devem acabar os pagamentos do auxílio emergencial e também outras medidas assistenciais adotadas durante a pandemia. O Copom projeta para esse ano uma inflação de 2,1%, portanto bem abaixo do centro da meta, que é de 4%, e assinalou que o eventual reajuste deve ser feito futuramente, que dessa vez optou por não mexer e garantiu ainda que não deve haver uma redução nesse grau de estímulo, ou seja, a Selic não deve voltar a subir tão cedo. O que isso significa para o mercado imobiliário? Os juros do crédito imobiliário devem cair ainda mais ou, na menos otimista das hipóteses, devem ficar no patamar atual, lembrando que os juros baixos são um dos motivos da alta demanda que foi observada no setor nos últimos meses, até surpreendente esse volume de demanda. Essa semana a gente publicou no nosso site uma matéria bem completa sobre as taxas de juros. Para conferir, acesse smarts.com.br. Segundo assunto do resumo da semana, a incorporadora Plano & Plano, que é do grupo Cyrela, realizou sua abertura de capital, seu IPO, na terça-feira e arrecadou 690 milhões de reais. Mas assim como já havia ocorrido no IPO da Lavi, que é outra incorporadora que pertence à Cyrela e abriu capital no início do mês, a Plano & Plano reduziu o piso do preço realizado no IPO. Era de 11,25, foi realizado o IPO com o preço de 9,40 por ação. O que isso quer dizer? Que a captação feita pela empresa foi menor do que o esperado inicialmente, assim como ocorreu com a Lavi, como eu disse, e assim como deve acontecer também com a Cury, outra incorporadora da Cyrela, que vai abrir capital nos próximos dias. A estreia na B3 é prevista para segunda-feira, o IPO foi realizado nesta quinta-feira. Então a estreia nos próximos dias, o IPO já foi realizado, o piso da faixa de preços era R$ 11,00, teve também um desconto de 15% para essa abertura de capital. Nessa semana, também a Munich Even, que é da Even Construtora Incorporadora, indicou os seus preços para o IPO entre 8,50 e 12,50. Se a gente considerar o valor médio, essa abertura de capital deve captar 766 milhões de reais para os cofres da empresa. Na semana passada, a gente avaliou os 3 primeiros IPOs de incorporadoras em 2020 e, dentre os 5 com maior desvalorização em todos os segmentos negociados em bolsa, justamente esses 3 do mercado imobiliário estão entre os 5 com mais desvalorização, mas apesar desse resultado que pode ser considerado ruim, o setor imobiliário lidera em quantidade de empresas na fila para abrir capital. Um outro destaque que eu trago essa semana é uma notícia da semana passada, não deu tempo de incluir no roteiro da semana passada e também o vídeo ficou muito longo, teve aí quase 15 minutos, mas trago essa semana para vocês, é a aprovação pelo Conselho Curador do FGTS da suspensão dos pagamentos de parcelas do financiamento habitacional nas faixas 1,5 e 2 do programa Casa Verde e Amarela. Com essa medida, o FGTS vai deixar de receber outros 3 bilhões de reais no ano de 2020, mas o governo federal pontuou que isso não vai ser um problema para o caixa do fundo, porque esses valores suspensos serão pagos após esse prazo de suspensão com as devidas correções monetárias. Essa medida, é claro, se deve aos impactos que o coronavírus teve no caixa das famílias e também no caixa das construtoras, das empresas.
Isso porque essa suspensão vale para 3 linhas de crédito. Primeiro, para a carta de crédito individual, que é para as pessoas físicas na contratação do financiamento direto. Segundo, carta de crédito associativo para cooperativas, associações, sindicatos. E terceiro, na modalidade, na linha de apoio à produção, que é destinado exatamente para as construtoras. Em relação à faixa 1 do programa Casa Verde e Amarela, que tem quase 300 mil unidades para serem concluídas e entregues, já foi aprovado na Câmara dos Deputados a suspensão dos pagamentos por 6 meses, 180 dias, mas o texto ainda precisa ser aprovado no Senado, por isso ainda não está vigente. Considerando todas as medidas adotadas até aqui para socorrer a economia, socorrer as empresas, as famílias, estimular a atividade econômica, o FGTS já deixou de arrecadar 35 bilhões de reais no ano de 2020, aos quais agora se somam esses 3 bilhões dessa medida recentemente aprovada pelo Conselho Curador do FGTS. E para fechar o resumo da semana, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mais conhecido pela sigla CAD, aprovou nessa semana também a compra do Grupo Zap pela OLX Brasil. E com isso, a OLX deve dar um passo importante para ampliar sua relevância enquanto portal de busca imobiliária digital, que cresceu muito durante a pandemia. A operação deve movimentar 2,9 bilhões de reais. Por falar no OLX, o Marcelo Dadian participou essa semana do PropTech Summit, realizado pela Smartus de forma 100% online. Ele pontuou que antes da pandemia os acessos somavam 1,2 milhão e agora somam 1,8 milhão. Então é um crescimento bem grande realmente. E 2 assuntos rapidamente para a gente fechar. Primeiro, a empresa de consultoria imobiliária JLL, uma das maiores aí do mundo, estima que vai haver um aumento da vacância nos escritórios na ordem de 50% até o final do ano. Essa semana a gente publicou no nosso site uma matéria que traz os impactos da Covid-19 em todos os segmentos do mercado imobiliário, loteamentos, hotéis, shoppings, residencial vertical, vale a pena conferir. E, finalmente, o preço dos insumos da construção, dos materiais de construção, não para de subir, e a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, enviou na segunda-feira uma espécie de dossiê para o governo federal, apresentando evidências de abuso dos fornecedores da construção nessa elevada dos preços. Se você quiser saber mais informações, também tem matéria completa no nosso site, smartus.com.br. Entra lá e confere. Recados finais, antes da gente fechar, inscreva-se no canal da Smartus aqui no YouTube, clica no sininho de notificação, siga também a Smartus no Spotify, é Smartus Brasil para você nos encontrar, nas demais redes sociais, @SmartusBR, e o mais importante de tudo, se cadastre gratuitamente na newsletter semanal, enviada nas noites de domingo, com todos os conteúdos que a gente produz ao longo da semana. É só entrar no site, colocar seu nome e seu e-mail, tá legal? Agradeço mais uma vez pela audiência, a gente se vê na próxima edição. Um abraço!